Hoje eu queria falar um pouco sobre o turismo espacial, mas mais especificamente com relação à missão Inspiration 4. Para quem não conhece, a Inspiration 4 vai ser a primeira missão totalmente privada que vai levar astronautas para o espaço e eles vão ficar em órbita. Eles não vão só passear ali como faz o caso da Virgin Galactic ou o caso da, ah, da própria Blue Origin. Esses são os 4 tripulantes da Blue Origin. A segunda pessoa, a terceira pessoa aqui é o cara que está pagando tudo, o Isaac aqui. Ele é um investidor, mas ele tem uma boa experiência com a parte aeronáutica. Ele é o comandante dessa missão. Essa aqui é a Hayley, que é uma sobrevivente de câncer pediátrico, está indo na missão também. E essas outras duas pessoas aqui, ela é médica, essa moça. E esse cara eu não lembro o que ele é, sinceramente eu não lembro agora. Porque é muita gente também para lembrar absolutamente tudo. Eles estão treinando há muito tempo para fazer essa missão e ela parte agora no dia 15 de setembro, obviamente com a cobertura do Space Orbit. Assim, mas por que é tão diferente do que foi feito até hoje? A gente teve já o Dennis Tito há um bom tempo atrás vindo com a Soyuz para a estação espacial e fazer uma viagem ali de 7, 8 dias ali para a estação. Mas por que essa missão tem uma cara diferente? Você tem a Dragon, que é uma cápsula privada desenvolvida pela SpaceX, obviamente para cumprir requisitos da NASA, mas foi desenvolvida por uma empresa e não especificamente unicamente para um projeto, como o caso do que foi feito anteriormente. A gente tem ainda o caso de que são 4 astronautas que não são de uma agência espacial, tá? Eles não são da NASA, não são da ESA, não, são astronautas privados. Tá? O termo que tem sido utilizado de astronautas civis não é um termo muito correto, porque não existem astronautas militares. O próprio Estados Unidos, quando você tem astronautas que vieram da carreira militar, mas eles já não são mais militares, eles são civis. Então são astronautas privados. E assim, essa missão vai ser cara? Muito provavelmente sim, não teve esses valores divulgados, mas acredito que é algo em torno de 150 milhões de dólares ou até mais pela missão como um todo ali, né? O custo por assento é bastante caro, mas algo entre 150 e 160 milhões. A SpaceX deve estar bancando uma parte dessa missão como forma de tentar vender isso também. E o Isaac aqui também está segurando uma parte dessa bronca e ele que contratou essa missão aqui. Então todo mundo tem interesse por quê? Porque se esse tipo de missão der certo, eles podem começar a fazer essas missões com mais frequência, diminuir esse intervalo, utilizar essas cápsulas que elas não vão ser mais utilizadas pela NASA. A NASA fez um acordo com a SpaceX de reutilizar as cápsulas uma vez somente. Então, elas vão sobrar para essas missões. A Axiom, que é uma empresa que contratou missões da SpaceX para fazer turismo espacial, também vai utilizar essas cápsulas e vai dar um segmento a esse mundo do turismo espacial. Essa missão vai ficar uns bons dias no espaço, vai ficar mais de 3 dias no espaço, você vai ficar cerca de 3 dias no espaço, o que é bastante coisa, só que eles não vão para a estação espacial, essa é a única diferença. Mas você vai ter a sensação de ficar no espaço, de ficar numa cápsula espacial, de ter feito todo o treinamento de um astronauta. Nesse caso, eles fazem todo o treinamento de que um astronauta faz para ir para o espaço, porque afinal eles têm que estar prontos caso dê algum problema para operar a cápsula e não consigam operar ela da Terra ou de forma autônoma, que é o que a Dragon faz. Ela é toda autônoma, então eles fazem todo esse controle todo já pré-definido para não ter nenhum tipo de problema. É interessante dessa missão que está sendo feito um documentário a respeito dela, que vai sair na Netflix, e a transmissão vai ser feita também ao vivo pela Netflix, é uma coisa diferente. A gente tem visto um aumento do interesse com relação ao tema espacial, e isso é legal, a gente está revivendo uma corrida espacial, ainda que seja uma corrida espacial privada, uma corrida espacial entre nações, entre Estados Unidos e China, ali a Rússia meio correndo por fora, em umas coisas, mas o interesse pelo espaço tem aumentado, o que é muito, muito legal. E aí a gente pode ser, mas isso aqui, quem que vai pagar isso aqui, cara? Você é bilionário? Não sou bilionário, provavelmente ninguém que está nessa live aqui é bilionário, ou pouquíssimas pessoas mesmo são milionárias multimilionárias para poder pagar um negócio desse. Mas tem que lembrar que os aviões também foram muito caros um dia, foram muito perigosos, e hoje uma pessoa de classe média baixa aí consegue pagar uma viagem de avião ali para algum lugar. É um começo,
é uma abertura com o tempo. A gente ficou durante muito tempo sem ofertas de assento para turismo espacial. E hoje a gente tem a Dragon. Hoje a gente deve ter, logo menos a gente vai ter a Starliner, uma hora ou outra vai acabar voando e eles vão ver como é que eles vão reutilizar essas cápsulas depois, se vai ficar só para a NASA ou se eles pretendem fazer algum tipo de uso comercial para elas. Ainda a gente tem a Soyuz, que com a liberação dos americanos na Soyuz também vai ter turismo espacial esse ano com Yasuko Maezawa, que é o japonês que comprou uma Starship para fazer um voo em torno da Lua. Então são vários exemplos de voos orbitais que serão turísticos no prazo ali dos próximos anos, até 2023, é o que falam que vai ser essa missão da Starship. Tem agora a Inspiration 4, tem 4 missões da Axiom. E as coisas estão acontecendo e o mercado está se movimentando. Obviamente, lançar carga sempre vai ser mais lucrativo. Toda vez que você coloca pessoas em uma missão, todas as coisas ficam muito mais perigosas e, obviamente, mais caras e mais complexas. Mas o mercado está se ajustando para atender a essas missões. Ainda mais porque a SpaceX tem um foguete confiável, tem uma cápsula confiável, extremamente bem testada e não tem porquê você não utilizar essas cápsulas que elas seriam descartadas. Então a SpaceX, ela sabe quantas vezes dá para usar essa cápsula. Dá para usar mais uma, duas, três, quatro, cinco, não importa quantas vezes. Isso é uma coisa que a SpaceX vai ter que descobrir ao longo do tempo. Esperamos que da melhor maneira e não com acidentes. Qual é o limite operacional das Dragons? Não se sabe qual é esse limite operacional. Assim como não se sabe qual é o limite operacional do Falcon 9. O Falcon 9 chegou até 10 lançamentos. Mas a gente não sabe ainda qual é o limite operacional deles. Então a gente chegou numa época que a engenharia de materiais permite isso, fazer uma série de evoluções, os materiais ficarem mais baratos, mais fáceis e reutilizáveis, e que permita o turismo espacial ao longo do tempo, junto com outros vários fatores, começar a se tornar uma coisa mais recorrente. Não significa que necessariamente mais acessível a todos. Vai ser acessível ainda a uma elite muito, 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 muito pequena, mas um cara desse, por exemplo, o Isaac comprou uma Dragon e levou outras 3 pessoas que não são ricas como ele. Então, você vê que é interessante você ver que vai puxando, né, aos poucos. Isso, e daqui a gente tem o caso do turismo suborbital, que é uma pegada diferente, mas é um pouco mais acessível, ainda assim não é a mesma experiência. Mas o turismo espacial vem para ficar, logo menos ele vai virar nos próximos 15, 20 anos ele deve virar uma coisa extremamente recorrente, onde muito mais pessoas têm acesso. O começo é acesso aos bilionários, depois aos multimilionários, e depois aos milionários, e depois às pessoas muito ricas. Então você vai caindo aos pouquinhos e vai dando acesso, e vai ser muito legal essa missão. Isso vai ser uma coisa completamente diferente do que a gente viu, e vai ser interessante poder acompanhar tudo aqui no Space Orbit. Então esse aqui é um editorial ali, uns pontos que eu queria falar sobre essa missão, que eu acho que é uma das principais missões do ano. Pelo menos a missão tripulada talvez seja a mais importante do ano, essa missão da Inspiration 4, e que tudo indica ela vai ocorrer no período determinado. Então no dia 15, acompanharemos ali o lançamento, e o interessante é que a janela de lançamento dessa missão é de 24 horas, como eles só vão dar a volta na Terra, eles não vão necessariamente ancorar com nada, não tem necessidade de ser uma janela instantânea, então eles basicamente podem lançar quando eles quiserem. Vai ser bem legal de acompanhar, transmissão especial do Space Orbit do momento 0 até o lançamento, até os principais momentos após o lançamento, a gente vai acompanhar tudo aqui, beleza?